a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, amigo internauta, que nos acompanha em todos os programas. Bom dia para você, muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui na Rádio Sintel, sempre trazendo assuntos de interesse dos nossos amigos internautas, dos nossos ouvintes que estão espalhados por todo o país, por todo o Brasil. Você que está nas regiões mais distantes aqui do Planalto Central, você que está na região Nordeste, Norte do Brasil, muitíssimo obrigado pela audiência e pela sintonia. Nós estamos iniciando a edição de número 98 da Rádio Sintel. Hoje nós vamos dar continuidade a um tema muito interessante, que é em relação aos acordos coletivos de trabalho. Só que hoje, diferente do programa anterior, que nós tratamos dos acordos coletivos dos trabalhadores de call centers e teleatendimento, hoje nós vamos falar sobre os acordos coletivos dos trabalhadores das empresas de telecomunicações. Portanto, já está aqui comigo para ser entrevistado sobre esse assunto o diretor do Sintel DF, Aldair Brandt. Tudo bem, Aldair? Seja bem-vindo à Rádio Sintel mais uma vez. Tudo bem, Edivaldo? Bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia. Muito bom a gente conversar sobre esse assunto dos acordos coletivos. Certamente os trabalhadores estão assim interessadíssimos para saber, né, como estão essas discussões. Aldair, a maioria das empresas de trabalhadores em telecomunicações, prestadores de serviço das operadoras, já aprovaram as suas pautas de reivindicações. Como é que está esse processo? São os trabalhadores que têm data base e acordo coletivo a partir de 1º de maio, né? Sim. Em primeiro lugar, um bom dia a todos aí, os trabalhadores de telecomunicações e todos aí que nos ouvem e nos assistem. Em primeiro lugar, eu quero dizer, Edivaldo, te parabenizar pela Rádio Sintel, que cada dia que passa o alcance da rádio está maior, as pessoas estão comentando bastante sobre a rádio, nos parabenizando, e eu te parabenizo pelo belo trabalho que é feito na Rádio Sintel, que foi aí uma iniciativa sua, entendeu? E que essa ferramenta cada dia tem que aumentar mais. Obrigado, Lei. Pois bem, a database dos trabalhadores terceirizados em telecomunicações ela é 1º de maio. E aqui no Sintel nós temos alguns acordos direto com as empresas, né? E outra convenção coletiva que é o Sindimestre, que é o acordo que é feito com o sindicato patronal, né? E esse acordo também ele é 1º de maio e abrange várias empresas de telecom. Nós estamos aí fazendo aprovando as pautas nas empresas, e o desejo do trabalhador, sim, a expectativa do trabalhador é que ele tenha pelo menos a reposição da inflação. Porque você sabe, Edivaldo, que a inflação ela é maquiada. Não é porque nós que vivemos no dia a dia, nós que compramos aí gás, arroz, feijão e fazemos compra, a gente sabe do preço que está a inflação. Porque não dá pra gente falar que uma inflação está 4%, Edivaldo. Né? Porque gasolina, você vai... Não, quanto tá a gasolina? Hoje ali você passa em frente ao posto aí, a gasolina tá 4,29, 4,40. E aí eu tô lendo aqui que vai ter mais uma alta de gasolina, 5,38 segunda-feira. Qual o trabalhador que aguenta isso, Edivaldo? Perfeito. E aí o trabalhador fica naquela expectativa dele ter um reajuste, pelo menos que acompanhe. Porque o salário não está acompanhando mais. O valor do ticket não está acompanhando mais. E aí o trabalhador sai para fazer uma refeição na rua, para passar um ticket, ele tem aquela surpresa que cada dia está um valor. Então aquilo que ele recebe no mês não está dando mais. E aí, para surpresa nossa aqui do Sintel, quando você senta na mesa com as empresas, a gente tem hora que dá até dó, Edivaldo. Dá até dó. Choram tanto? Não, choram tanto. Ali você dá para enxugar umas 4 toalhas assim, de tanto que as empresas vêm chorando e vêm. E eles aprenderam agora
Os empresários, as empresas aprenderam. Em vez deles receber a pauta dos trabalhadores, não, a empresa traz a pauta dela. Está virando o contrário. Uai, por que isso? Porque eles querem fazer a reivindicação deles. Não dá, não tem como. O trabalhador já está no limite. O salário do trabalhador não tem acompanhado as inflações. E aí, onde que a gente tem que destacar bastante, é que muitos trabalhadores, e aí eu chamo a atenção de todos os trabalhadores em telecomunicações, o trabalhador não quer falar de política, Edivaldo. Mas a política, ela envolve tudo. Ela envolve a sua vida, ela envolve o que você come, ela envolve o transporte que você usa, ela envolve o seu carro, a sua família, o seu aluguel, uma creche que você paga, um ticket de refeição que você recebe quando você vai almoçar ou vai lanchar numa lanchonete, tudo aumenta. E ali tudo está envolvido na política. Aí você vai conversar com um trabalhador, falar sobre política, não quer falar. Você entendeu? O trabalhador, ele tem que abrir mais a mente. E o pior de tudo, os trabalhadores, dos tempos para cá, o trabalhador está sofrendo tanta pressão das empresas, Edivaldo, que o trabalhador está adoecendo. O trabalhador está ficando doente, a pressão está muita, chega tanta tecnologia para os trabalhadores fazer que ele não está tendo condições mais de tanta pressão. Ou ele acompanha a tecnologia, porque algumas empresas inventaram de passar o serviço para os trabalhadores através do celular, através de PDA, através dessas tecnologias novas que estão aí, e o cara fica louco ali para acompanhar aquilo, ele não tem sossego mais. Ele está dirigindo, Edivaldo, e está com o celular na mão, vendo se o serviço baixou, se entrou um serviço para ele. Isso é muito perigoso. Nós temos que falar, correndo risco de acidente. Multas. E aí a empresa não quer ser responsável. A gente conversa com as empresas, cobra da empresa, não, mas não é assim e tal. Aí o trabalhador fica louco com aquela cobrança. A gente vê trabalhador ficando doente. Teve um trabalhador, eu não vou citar o nome da empresa, nem o nome do trabalhador, Edivaldo, mas estava sofrendo tanta pressão, e não é empresa pequena, tanta pressão da empresa, que o trabalhador tentou tirar a vida dele, de tanta pressão. Tentou suicídio. Meu Deus. O trabalhador, ele saiu, começou a ficar doente, pediu ajuda para nós intercedemos, ele foi para o psiquiatra, consultou o psiquiatra, e ficou afastado alguns dias, voltou a trabalhar e não aguentou a pressão. Ele foi, olha bem para você ver como é que é as coisas. Ele foi, voltou ao trabalho numa terça, na quarta ele trabalhou, na quinta ele foi no médico da empresa, aí pegou tanta pressão que ele pegou uma corda, passou no pescoço, com o uniforme da empresa, com tudo, no horário de trabalho, de volta. E tentou o suicídio. A sorte que a corda arrebentou. Não aguentou o peso dele e arrebentou. Para você ver a pressão que as empresas estão exercendo em cima desses trabalhadores. E nós temos denunciado isso. Tem muitos trabalhadores adoecendo, Aldair, porque eu lembro que eu acompanhei a assembleia da Telemon. Sim. E aí vários comentários ali durante a assembleia de que trabalhadores adoecendo, que tal, tantos trabalhadores no psicólogo, outros já no psiquiatra. Tem aumentado em relação do ano passado para cá? Tem aumentado? Tem aumentado. Esse índice tem aumentado esse índice e isso nos preocupa muito. Nós temos procurado conversar bastante com os trabalhadores, orientado os trabalhadores que aqueles que estão sentindo pressão extrema das empresas para procurar um psicólogo, para procurar uma ajuda antes que as coisas fiquem tarde, para não chegar a esse ponto desse colega nosso, Edivaldo. Porque é muito ruim, Edivaldo, você ver um trabalhador passando por uma situação dessa. É muito ruim a gente ver uma família chorando porque o trabalhador chega em casa no final do dia estressado, dizendo que não está dando conta mais, que tem que mudar. Mas por outro lado o cara tem uma responsabilidade que ele precisa levar, pagar um aluguel, tratar da sua casa, tratar dos seus filhos, tratar da sua esposa. A esposa, várias esposas de trabalhador já procurou a gente falando o seguinte: meu marido não dá conta de trabalhar mais nesse ramo, mas ele vai fazer o quê? A que ponto que nós estamos chegando, Edivaldo? Não tem opção, né? Não tem opção.
Não tem opção. E nós temos denunciado aqui direto, conversado com as empresas, que está faltando mão de obra nas empresas. Aqueles trabalhadores que ficam, Edivaldo, trabalham por 3, 4. Uma área onde é que era para trabalhar, ter um trabalhador, uma área, um exemplo, onde é que era para ter 6 pessoas, está tendo 3, Edivaldo. 2. E o trabalho é o mesmo. E o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo e os caras têm que dar conta. E o pior de tudo não é isso. O trabalhador está sentindo assim tão acuado, com medo de falar, de pedir ajuda, que o trabalhador está trabalhando na hora do almoço. Ele trabalha, ele bate o ponto 18 horas e trabalha depois do horário dele. De tanto medo, de tanto o trabalhador ficar ali coagido, com medo de perder seu emprego. Esses assuntos, Aldair, por exemplo, nas assembleias para aprovar a pauta de reivindicações, aí vem a questão do reajuste salarial, o reajuste do aluguel do veículo, né? Essas questões são discutidas na Assembleia, os trabalhadores colocam isso claramente nas assembleias? Boa pergunta sua, Edivaldo. Essas questões, os trabalhadores pedem para a gente falar quando a gente faz as assembleias. Por quê? O que acontece com o trabalhador? Porque ele acha, muitas vezes, que se ele falar, ele vai ser demitido. Que ele vai ser demitido. Mas isso tem que ser denunciado. Sabe por quê, Edivaldo? Porque nós temos muitos empresários, que faz esse tipo de coisa com os trabalhadores. Eles ficam ameaçando o trabalhador, eles falam que tem muito currículo na empresa, eu vou demitir. Isso já é assédio moral, claro. Quando o supervisor, o coordenador ou o próprio gerente fala com o trabalhador, eu não dou conta mais de tratar com você, você é um péssimo... Isso é assédio, Edivaldo. Isso é assédio. Isso mexe com o psicológico do trabalhador. Então nós não temos que tratar só de questão de acordo coletivo. Não temos que tratar. Tem que ter tudo isso envolvido. Temos que tratar tudo. E o sindicato vai buscar ajuda para esses trabalhadores. Nós estamos conversando bastante com a psicóloga para nós podermos fazer esse acompanhamento. E uma das coisas também que está nos surpreendendo aqui no sindicato é os trabalhadores procurando, principalmente, outro também que eu quero dar parabéns aqui no Sintel também, é o nosso corpo jurídico, que tem feito um excelente trabalho. Tem aí mostrado as causas que tem ganhado. Aqueles trabalhadores têm que confiar mais no nosso corpo jurídico, que tem buscado aí para o que não é de direito do trabalhador, aquelas coisas todas que o trabalhador vendo ser massacrado perante os anos, as coisas que não são pagas, eles têm buscado, sabe o quê? Saber se já está na hora de aposentar. A doutora Flávia tem feito um belo trabalho aí, feita a contagem de tempo para esses trabalhadores. Você vê a preocupação antes dessa deforma do governo aí. Porque muitos trabalhadores não estão pensando nisso agora, não. A gente vai falar com o trabalhador sobre a deforma da Previdência e aí eles acham ruim. Porque antes já teve a deforma trabalhista, né? A deforma trabalhista é outra coisa. Foi feita para acabar com o sindicato. Foi feita para liquidar com o sindicato. O patrão não concorda que tenha um sindicato, o patrão não concorda que o sindicato vai lá na porta dele cobrar, que ligue para ele. Muitos não gostam disso. Agora eu falo o seguinte para eles: se a empresa andar certinho, cumprisse as coisas que tem que cumprir, nós não precisava ficar batendo na porta da empresa todo dia. Né? Não precisava ficar cobrando da empresa todo dia, não precisava ir para a justiça. Agora tem muita empresa também picareta que fica se escondendo, que fica ali desviando, sabe? Mas a vida dessas empresas não é longa não, Edivaldo. Não é longa não. E eu sempre falo o seguinte, inclusive falei hoje na Assembleia, o trabalhador tem muito direito. Só que o trabalhador, ele não perde 5 minutos para ler um pouquinho do seu direito. Ele não para 5 minutos, Edivaldo, para ler os direitos que ele tem. Ele está sendo prejudicado, ele está sendo lesado no bolso dele e ele fica caladinho, fica ali no canto dele. Mas ele não procura saber o que é o direito dele, o que ele tem direito, o que ele precisa cumprir, o que não precisa cumprir. E aí, quando a coisa está muito ruim, quando ele vê que a coisa está ruim, ele recorre para o sindicato. E muitas vezes nós já estamos vendo que é tarde demais quando ele busca ajuda para nós. Quando o trabalhador vai buscar ajuda, não é que ele está reclamando da empresa, não.
tem que buscar para poder as coisas seguir a ordem cronológica. Nós do sindicato também, nós somos cobrados. Se o trabalhador pensa que nós não somos fiscalizados, nós somos fiscalizados, sim, nós somos fiscalizados, igual as empresas. O sindicato tem uma carta sindical que ele tem que respeitar, ele tem que seguir todas as regras. E defender os direitos E dos trabalhadores. defender principalmente, Edivaldo. Porque se não defender, o Ministério Público cai em cima, Sim. a Justiça Trabalhista cai em cima. Sim. Não é? E essas cobranças, essas questões todas, para nós é muito normal isso, é muito transparente. Perfeito. Muito transparente. Legal. Quantas empresas já realizaram as assembleias, Odair? A Telemon? Nós já fizemos na Telemon, já fizemos na Meta, já fizemos na Globaltech, já fizemos na Word, já fizemos na Orbit. E aí falta a Amplimar, faltam os provedores. A NVW também realizou a assembleia. Realizamos também na NVW. Então, assim, esse mês é um mês de correria para nós, porque bastava nós fazer assembleia, como as empresas, a maioria segue a convenção do Sindimestre, bastaria nós fazermos uma assembleia e tocar para as outras empresas. Mas, Edivaldo, nós gostamos do convívio com os trabalhadores, de estar olhando olho no olho, na porta das empresas. É aquilo que eu te falei, muita empresa não gosta. É o papel do sindicato. O papel do sindicato. Não é ficar dentro de escritório, no ar-condicionado. Nós gostamos de ir para a rua, para escutar mesmo o que o trabalhador está pedindo, o que o trabalhador está Os precisando. trabalhadores gostam desse Gostam contato direto? demais. Você acompanha a gente nas assembleias, principalmente da Telemon, que é a maior terceirizada que nós temos aí em Brasília. Você sabe como é que é feita a assembleia lá na Telemon. E as coisas hoje vai chegando num caminho que o trabalhador ele tem que entender que não adianta o sindicato ficar omisso ou o trabalhador ficar longe do sindicato. Eu sempre falo o seguinte, Edivaldo. Se com o sindicato tá ruim, imagine sem um sindicato. Pior, né? Não é? É verdade. Nós temos que andar juntos. Juntos. É assim que a gente consegue as coisas. Separados a gente não consegue nada. Isso é um casamento. Que nunca pode separar. Nunca pode Não separar. pode ter desquite, né? É isso. Eu estou conversando aqui na Rádio Sintel com o diretor do Sintel DF, Aldair Brant. Nós estamos conversando e falando sobre as pautas de reivindicações dos trabalhadores das empresas de telecomunicações aqui no Distrito Federal. Agora, Aldair, explica pra gente essa diferença entre o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho com o Sindimestre. Tá. Que é o sindicato que representa as empresas. Sim. Por que nós precisamos da convenção coletiva? A convenção coletiva, ela é justamente ela começa da empresa pequena, que tem 5, 10, 15, até 1.000, 2.000 funcionários. Ali tem todas as questões sobre o horário de trabalho, questão de ticket alimentação, questão de final de semana, sábado e domingo, feriados. Lá na convenção, Edivaldo, nós temos a questão também quando o trabalhador sofre um acidente, que tem que receber o ticket durante 120 dias. Nós temos a questão de muitas empresas têm locação de veículo e lá tem as regras da locação de veículo por parte do trabalhador com a empresa. Então, a convenção ela é justamente para isso. Porque nós, Edivaldo, nós não temos pernas para atingir todas as empresas. São muitas, né? São muitas, são muitas. São mais de 50 aí que seguem a convenção do Sindimestre. No caso da Telemon, nós temos um acordo específico com a Telemon. Perfeito. A Telemon não segue a convenção do Sindimestre. Mas aí vem essas outras empresas que prestam serviço para a NET, que prestam serviço para a Telefônica, Vivo, que prestam serviço aí nos órgãos federais. Nós temos muitas empresas aí, onde é que tem os técnicos de telecomunicações, especialistas em telecomunicações, multifunção, nós tem instalador, tem reparador. E hoje, o que tem também em Brasília, são muitos esses provedores pequenos, sabe? Que vende que eles compram uma quantidade
de pacote de internet e sai vendendo ela via rádio. Nós temos muito também. E geralmente essas empresas têm poucos funcionários. Tem poucos funcionários, às vezes tem 3, tem 4, é o dono que vai ali também ajudando, tem 5. Nesse caso, segue a conversão. Segue a conversão do Sidmesh. Tem as telefonistas, no caso as telefonistas segue o SEAC, né? Mas aí nos órgãos federais nós temos muitos trabalhadores que são os técnicos de telecomunicações. Perfeito. Aí lá também tem muito. Então são duas negociações separadas, né? São. Negocia a convenção E negocia os acordos. E negocia os acordos das empresas maiores, que têm maior quantidade de funcionários. Perfeito. Bom, estamos batendo um papo aqui com o Aldair, diretor do Sintel DF, aqui na Rádio Sintel. Vou mandar um abraço aqui para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos que sintonizam o nosso programa. Mandar um abraço para a Zelina, que está acompanhando o nosso programa. Um abraço, Zelina. Está parabenizando aqui pela entrevista. Obrigado, Zelina, por estar nos acompanhando. Os diretores, demais diretores do Sintel DF, que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sintonia e pela audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que nos acompanham, às vezes curte o programa, deixa um joinha, não é? O meu amigo Walter Lima. Alô, Walter, comunicador da Rádio Nacional de Brasília. Ó, muito obrigado. Um abraço, Walter. Eu sei que você acompanha quando pode, porque você também é muito atarefado. Acompanha o nosso programa. Muito obrigado, Walter Lima. José Nery e Paulo Torres, da Rádio Atividade Brasília. Um abraço, irmão. Muito bom ter vocês, José Nery e Paulo Torres. E o Walter são os cobras da comunicação em Brasília. São os caras das antigas. Que fazem do rádio um grande veículo de comunicação aqui na capital federal. Mandar um abraço para o Zeca Tocantins, ele é compositor, cantor e ativista cultural na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Alô, Zeca! Aí é bom, hein? Um abraço, Imperatriz. Claro, né, Divaldo? Praia do Cacau. Praia do Cacau. Muito bom. Legal, ó. Um abraço a todos os amigos imperatrizenses que nos acompanham sempre, curte o programa, compartilham. Aliás, pode compartilhar, né? Você que já está aí acompanhando a gente, entra na nossa página e faça o compartilhamento com seus amigos. O pessoal da TV Comunitária de Brasília, um grande abraço, Paulo Miranda e todos os grandes jornalistas que fazem da TV Comunitária de Brasília um grande veículo de comunicação. Alô, pessoal da Rádio Trabalhador de Goiânia, um grande abraço, Mauro Rubens, toda aquela galera lá de grande Mauro. Goiânia, muitíssimo obrigado pela sintonia. Aldair, vamos falar aqui de um assunto legal também, que eu acabei lembrando agora, que é a questão da prevenção de acidentes de trabalho nas empresas. Tem aumentado essa quantidade de acidentes, as empresas estão cuidadosas, os trabalhadores estão tomando os devidos cuidados para evitar acidentes, em relação aos pneus dos carros, se nós estamos rodando com os pneus carecas, em relação à ferramental. Como o pessoal está tomando esses cuidados? Eu lembro que alguns acidentes no passado recente aconteceram até por falta de cuidados, né? Por falta dessa preocupação com as condições de trabalho do ponto de vista de segurança. Né? Pois é, Edivaldo. Nós também temos que ter essa preocupação, e toda a assembleia que nós fazemos, e uma empresa que eu não vou falar o nome também, porque não é bom a gente ficar citando empresas aqui, pediu ajuda para nós do sindicato na seguinte questão, que os trabalhadores não estavam querendo usar os equipamentos de segurança, Edivaldo. Os EPIs. E hoje na assembleia eu falei justamente sobre isso. Do risco que o trabalhador corre quando ele não usa o equipamento de segurança. Quando ele não quer usar um cinto de segurança, um capacete, ele não quer amarrar a escada, ele não quer usar uma luva. Nós tivemos aí recentemente, acho que foi 2017, um trabalhador da NET que faleceu sem equipamento nenhum de segurança. Então nós estamos muito preocupados com essa questão de acidente. Por quê? Porque para nós, do Sintel, Edivaldo, para nós irmos, porque quando há
há um óbito em alguma empresa representada pelo Sintel, o sindicato é montado uma comissão e o sindicato tem que acompanhar isso aí. Para nós é muito ruim ver aquela família despedaçada, sabe, Edivaldo? Aquela família chorando. Pelo trabalhador não ter, achar que é perda de tempo, presta atenção. E a pressão? E a pressão ali, muito. O trabalhador achar que ele perder 5 minutos, 10 minutos para colocar o cinto de segurança, para colocar o capacete, para ele amarrar a escada, ele acha que é muito tempo, Edivaldo, para usar o equipamento de segurança. Então é muito ruim. O trabalhador tem que ter consciência que a vida dele vale muito mais desse tempo que ele acha que ele está perdendo em colocar os equipamentos de segurança. Essa questão também dos veículos, questão de pneu, questão do trânsito do dia a dia. Recentemente, a Telemon, nós perdemos um colega, não foi da Regional Brasília, mas perdemos um colega, acidente de trânsito. Cara novo, 23 anos. Isso foi em Minas Gerais, é isso? Foi um no Mato Grosso, teve um em Minas. Uhum. Acidente de trânsito, deslocamento. Então, assim, o trabalhador tem que ter consciência que ele tem que sair de casa, mas ele tem que voltar no final do dia. Ele tem que voltar para o lado da sua família. E isso, o trabalhador tem que ter consciência disso. Ele acha que é perder tempo, questão de segurança, questão de observar o trânsito. Isso no dia a dia é muito ruim. Agora, por outro lado também, as empresas acham, principalmente as empresas que contratam frota, com pneu careca, carro com manutenção ruim, você entendeu? Eles acham que é prejuízo para a empresa gastar em cima disso aí. Não dá para ficar desse jeito. E o trabalhador, a gente sempre fala com ele, olha, você que usa o carro da empresa, você que usa frota, se o carro não tem condições de rodar, não pegue o carro, você vai ser responsável. A partir do momento que o trabalhador pega o carro, sai com o carro com defeito, com pneu ruim, com o freio falhando, alguma coisa, ele é responsável. Depois não adianta, mas eu bati porque o carro estava ruim. Mas ele sabia que o carro estava ruim. Ele poderia ter falado, não vou porque o carro está ruim. Se negar a fazer o serviço. Se negar. Não tem condições. Se negar. Não é nem fazer o serviço, é sair com o carro. É pedir outro carro de reserva para poder ir executar o serviço. Porque ali a vida dele está em risco ali. Eu acho legal, inclusive, essa dica, daí, para documentar, inclusive, se for necessário. Sim. Faz um bilhetinho. É isso aí. Eu peço um carro melhor porque esse aqui não tem condições de rodar não por tem essa condições. Razão e essa. É. Porque aí ele se documenta e se precaver contra qualquer punição da empresa, por exemplo. É isso aí, Edivaldo. Legal. Tá passando tão rápido o tempo, né, André? O papo tá bom, né, Edivaldo? Legal demais ter assim esse bate-papo aqui no programa. Aldair, e teve a aprovação das pautas, né? Tem empresas que ainda os trabalhadores vão estar em assembleia para aprovarem as pautas. A partir da pauta aprovada, qual é o rito, qual é o prosseguimento desse processo? Né? Quando a pauta é aprovada em assembleia, que a pauta é feita pelos trabalhadores, não é pelo sindicato. Nós colocamos urna nas empresas e aí a gente pega as urnas e vê o que os trabalhadores estão pedindo ali, coloca e é levado e é aprovado em assembleia. E depois de aprovado em assembleia, a gente coloca, faz o documento, manda para a empresa e a empresa já tem o prazo para poder marcar para começarmos a fazer as negociações. Agora, nesse processo é importante que os trabalhadores continuem mobilizados para reforçar o sindicato na mesma negociação. Esse período de database é muito importante justamente para isso, Edivaldo. O trabalhador ele tem que estar atento, que lá onde que ele fica, eu volto a repetir, o trabalhador tem muito direito, mas aí quando ele fica esperando o ano todo. Quando chega na hora dele, ali é uma vez por ano que o trabalhador tem para reivindicar, para cobrar, para fazer com que cumpra aquilo lá que está escrito. E aí o trabalhador tem que vir junto com o sindicato, tem que participar. E aí a pauta nós entregamos para a empresa, mas é igual eu falei, é uma choradeira danada que eu não sei como que fica assim chorando tanto as empresas aí. Mas nós já estamos acostumados com isso e vamos seguir para frente. Não podemos parar não. Perfeito.
Eu estou conversando aqui com o Aldair Brant, diretor do Sintel DF, e nós estamos falando sobre os acordos coletivos das empresas de telecomunicações aqui no Distrito Federal. Aldair, eu quero agradecer você. Mais alguma coisa que você acha interessante complementar nessas informações aqui, Aldair? Tem duas coisas aqui, Edivaldo, que nós podemos aqui tocar nesse assunto. A primeira é falar do plano odontológico que está sendo implantado aí, que é um plano administrado pelo Sintel. Esse plano odontológico, ele está muito bem aceito pelos trabalhadores, até porque por causa do preço, Edivaldo. Poxa, legal. O preço está sendo viável, é R$ 9,90 para o titular, R$ 12,90 para esposa e filhos e R$ 14,90 para agregados, que é pai, mãe, sogra e aí vai. E está sendo muito aceito, muito bem aceito, entendeu? Porque nós estamos mostrando que foi difícil para a gente conseguir chegar nesse preço do plano odontológico e aí os trabalhadores todos eles têm aderido aí. Aqueles que têm acordo com o sindicato, o trabalhador tem que estar filiado, né, Edivaldo? Filiado no sindicato para aderir ao plano odontológico. E a outra coisa que nós já estamos finalizando é falar para os trabalhadores em telecomunicações do campeonato. Já estão cobrando muito também, Edivaldo. Ah, legal. Já estão cobrando. Tem bola, meu. Tem bola. Tem bola, hein? Pois é. Todas as assembleias estão perguntando quando que vai começar o campeonato do Sintel. É julho. Então as equipes já devem começar a treinar. Muitas delas estão falando que já estão treinando. Já temos aí vários times femininos aí que estão esperando nós abrirmos as inscrições para poder já se inscrever os times aí, Edivaldo. Poxa, que legal. Então tem as mulheres que jogam no campeonato, os homens também, né? Também. E vai ser excelente esse ano. Ano passado quem ganhou foi a World, né? O campeão, né? Aí já todo mundo dizendo que já tá de olho aí no time da World já. É verdade, cara. Então, mas aí, e aqui no Sintel tem algum time, não? O Sintel tem uns quebra-perna aí, né? Que não dá conta de jogar. Turma, né, André? Legal, gente. O campeonato tá vindo aí, vai ser no mês de junho, não é? E logo que as inscrições forem iniciadas, sim, a gente vai fazer um programa para falar especialmente do campeonato. Aliás, ano passado foi transmitido ao vivo. Né? Foi transmitido ao vivo, foi excelente. Legal. Tivemos recorde aí de visualizações, não foi? Exatamente. Muito bem. E você já sabe, do seu compromisso, nós temos que aí fazer aí algumas chamadas ao vivo lá, transmitir algum jogo lá, que foi muito bom, muito bom. Show de bola, rapaz. Você você é vascaíno ou flamenguista? Não, Edivaldo. Acho que tem um jogo final de semana aí. Né? Tem um jogo final de semana aí, Vasco e Flamengo. Eu sou vascaíno, claro, eu sou mineiro, e lá em casa minha mulher é cruzeirense, claro que eu torço pro Cruzeiro também, porque, claro, tem que torcer, porque a mulher tá dizendo que é cruzeirense, né? Não pode contrariar. Cruzeirense e vascaíno, então dá certinho. Não pode contrariar, né? Mas, Edivaldo, eu quero mandar um abraço a todos aí os trabalhadores em telecomunicações, dizer um bom final de semana a todos, uma boa Páscoa para todos vocês. E vamos, que a luta não pode parar. Perfeito. Aldair Brant, diretor do Sintel DF, muitíssimo obrigado pela presença aqui na Rádio Sintel. Cenário bacana, novo, né? Não é? A gente vai melhorando o cenário aqui. Você em casa, que está aí no computador, nós vamos melhorando. Uma hora a gente deixa aqui tudo bonitinho, tudo redondinho, tudo bacana. É devagar. É devagar, porque, né? Din-din não tá tão fácil assim. Tá não. Tem que economizar, né, Aldair? É. Muito obrigado, Aldair, pela presença aqui. Esperamos que o seu Vasco da Gama vença o Flamengo. Aliás, o Brígido, que é presidente do Sintel DF, é flamenguista. É flamenguista. Então, mas não tem problema não. Eu sou vascaíno. Democracia total. Democracia total. Ô, presidente, um grande abraço. Abraço, Aldair. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso aí nesse trabalho de aprovação de pautas nas empresas. De campanha salarial, campanha né? salarial, que os acordos sejam realmente os acordos idealizados e pensados pelos trabalhadores, que atendam realmente às suas necessidades e os seus anseios. E depois das campanhas salarial, quando passar, que a gente fechar, a gente volta aqui para falar como foi também. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Chegamos ao final da edição de número 98 do nosso programa, Trabalhos Técnicos do André Muniz, produção e apresentação desse amigo de vocês, Edivaldo Ferreira.
A direção geral da rádio é do Brígido Ramos. Um grande abraço a todos. Tchau, daí. Até a próxima. Hein? Tchau, Edivaldo. Um grande abraço. Tchau, ouvinte. Até mais. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Tchau. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.